Bom, Júlia, então eu acho que a gente pode ir no capítulo primeiro. Primeiro, Oi, Guilherme. eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o projeto do PSL, que é meio não, Ah, é um sim, tem que pouco falar. raso, Tá, tá. mas é importante a gente citar. O programa do PSL, o Partido Social Esse Liberal, é o primeiro é, capítulo? Tá. Ah, tá tá. A Júlia está me lembrando aqui que nós vamos analisar o programa do PSL. Tá certo, porque também tem muita lógica, né? O partido tem um programa, o economista que vai aplicar alguma coisa vai ter que obedecer o programa. Não necessariamente terá que obedecer, mas pelo menos as diretrizes ele vai tomar por lá, né? Então vamos ver o programa então? o primeiro item está falando da gradativa redução da carga tributária bruta brasileira, paralelamente ao espaço criado por controle de gastos e programas de desburocratização e de privatização. Muito bem. Então, isso aqui está na página 6 aí, né? Se não me engano. Programa. Bom, então vamos lá, né? O PSL, Programa do Governo do Bolsonaro, visa a unificação de tributos e radical simplificação do sistema tributário. Gente, se você pegar a primeira expressão que está aí, unificação de tributos, você vai entender o quê? Bom, Brasil parece que tem aí mais de 60 tributos. A ideia é unificar tanto quanto possível, né? Unifica aqui, unifica ali, aquilo que for possível. Claro que nós temos problemas de economia, nós temos problemas políticos, envolve governador, envolve prefeito, e vai por aí afora. Mas então, a primeira ideia é a unificação de produtos. E aqui uma radical simplificação do sistema tributário. Que Deus nos ouça, né? Essas duas coisas seria ótimo. Mas eu, particularmente, eu não sei qual é a opinião de vocês. Toda vez que eu ouço falar em simplificar tributos, eu fico com medo de ter um AVC. Porque quando no Brasil resolve simplificar, vai complicar. Bom, tá aí o exemplo maior da simplificação, é o simples, né? Quer dizer, eu não conheço alguma coisa tão complicada quanto simples, porque cada vez enrola mais, né? Os interesses políticos, né? Os debates lá no Congresso, tudo, aí o cara vai enfiando. Não, esse pode, depois pode isso, depois pode aquilo. Só que para poder tem que ter uma alíquota diferente, uma tabela diferente e tal, né? Então, o simples brasileiro é um exemplo grave do que é simplificar, né? Então, quando alguém fala que vai simplificar tributo no Brasil, é bom ficar esperto aí, porque vem coisa, né? Então, radical simplificação. Bom, a Júlia leu então aí o primeiro. São 6 pontos, tá? 6, né, Júlia? São 6 pontos. Primeiro, gradativa redução da carga tributária bruta brasileira, paralelamente ao espaço criado por controle de gastos e por de desburocratização tal. Se vê que é um objetivo bem claro. A gente entende exatamente o que o cara quer. Eu não sei como é que vai chegar nisso, mas ele está dizendo aqui. Redução da carga tributária bruta brasileira. Tá bom. 34% do PIB que nós pagamos, então vamos reduzir para 30%, para 28%. Isso, digamos que seja. Paralelamente ao espaço criado para controle de gastos e programa de desburocratização e privatização. Então tá bom. Vejam, você tem 34% do PIB na carga tributária brasileira, né? E você tem um gasto, gasto, despesa, etc., em empresas estatais ineficientes, etc. O que nós vamos fazer? A gente reduz a carga tributária de 34 para 30, por exemplo, e daí a gente pega as despesas, os gastos de governo, né, reduz e depois vende algumas estatais. Nós temos 148 estatais, se eu não me engano. A gente vende uma parte delas, 147, digamos.
Então, vamos ver, não sei o que a privatização vai acontecer. A Eletrobras aí está complicada ainda, tal, mas está quase na bica aí. Enfim, a gente reduz a carga tributária, né? E, paralelamente, privatiza. Então, o dinheiro que não vai entrar mais do imposto, porque nós reduzimos a carga, ele vai entrar na privatização. Então, basicamente, não haverá nenhum problema, né? Então, é exatamente isso. Redução da carga tributária e abre o espaço para controlar os gastos e programa de desburocratização e privatização. Esse é o primeiro dos objetivos do programa do PSDL. Alguém tem alguma dúvida, por enquanto, a respeito desse primeiro item? Alguém queria comentar alguma coisa sobre isso? O segundo item é a simplificação e unificação de tributos federais, eliminando distorções e aumentando a eficiência da arrecadação. Vejam bem, segundo item, simplificação e unificação de tributos federais, eliminando distorções e aumentando a eficiência da arrecadação. Ora, o programa do PSL, ele fala de tributos federais. Não está falando de tributo estadual, que tem um problema muito sério, que é o ICMS nosso, e também não está falando do ISS. Ele está falando exclusivamente de simplificação e unificação de tributos federais. Ora, quais são esses tributos federais que poderiam ser simplificados e unificados? Bom, está lá no artigo 153 da Constituição, que nós temos ali os mais comuns, seriam o imposto de renda, o IPI, o PIS, que são contribuições, e COFINS, né? Tem outros lá que não tem muito, mas imagino que seja isso. Isso tem sido um objetivo da Receita Federal, por exemplo, há muito tempo. Ela está tentando unificar o PIS e a COFINS e não consegue, né? Eu me lembro que o primeiro projeto que a Receita divulgou, dizendo que iria unificar PIS e COFINS, saiu no dia 9 de maio de 2017, numa palestra que o secretário da Receita Federal fez lá no Senado Federal, e eu tenho a cópia do projeto. Ele ia juntar PIS e COFINS, criando uma contribuição nova chamada Contribuição Social sobre Receitas e etc. CSRI. Tá? Aquilo até hoje não saiu do papel, e há 15 dias atrás, o nosso ministro da Fazenda, o Guarda, também apresentou aquele projeto de novo, dizendo que tal. Agora pergunta, por que o PIS e a COFINS, que são impostos tão parecidos, né? Parecem gêmeos, tem pouca coisa de diferença, não dá para juntar. Por uma razão muito simples. A Receita Federal, ela quer criar uma contribuição que seja só não cumulativa. Sabe aquele sistema de crédito que nós temos aí no lucro real, etc. Ela quer criar essa contribuição. As empresas que se dedicam ao serviço, prestação de serviço, elas dizem o seguinte, olha, quando eu for tomar crédito na minha venda, eu não posso tomar crédito daquilo que eu paguei para a pessoa física, dos meus empregados, dos operários, não posso tomar esse crédito, porque a lei não me permite os créditos do pagamento efetuado anteriormente para a pessoa física. Então, as empresas de prestação de serviço do Brasil toda não querem que junte PIS e COFINS como não cumulativo. Na última divulgação que o Guarda fez, ele falou, olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma só contribuição, juntar PIS e COFINS, ficar uma coisa só que as empresas que hoje estão no cumulativo podem continuar. Seria talvez uma solução, né? Você tem uma empresa no presumido, de prestação de serviço, se for na não cumulatividade é ferro, então você pode chegar e falar, não, eu quero continuar na cumulatividade. Esta foi a solução aventada, colocada nesses dias para tentar resolver. Estamos aguardando, vamos ver o que vai acontecer sobre isso. Muito bem, então,
Estamos falando aqui do item número 2, né, que é simplificação e unificação de tributos, eliminando distorções e, claro, aumentando a eficiência da arrecadação, né? Bom, vamos para o item 3. Descentralização e municipalização para aumentar recursos tributários na base da sociedade. Bom, no sistema tributário nacional hoje, nós já temos uma divisão da receita tributária, né? Lá na Constituição tem um capítulo todo, não, tanto vai para a União, tanto vai para o Estado, tanto já tem aquele fundo de participação do município, fundo de participação dos estados, tudo é dividido, né? Imposto, por exemplo, metade dos impostos que a União arrecada já vai para os estados e municípios, já tem uma divisão dessa aí. As contribuições, PIS e COFINS, não são divididas, fica tudo para a União, mas todos os impostos são divididos. Ora, então, quando está dito aqui, né, descentralização e municipalização para aumentar o recurso tributário na base da sociedade, eu confesso que eu não entendo o que ele pretende fazer aqui. A menos que se crie novos impostos municipais, né? Por exemplo, nós sabemos, na Alemanha, por exemplo, tem imposto sobre cerveja. Não seria uma má ideia aqui no Brasil, porque os caras bebem, né? Tem países que... Nós, aqui no país mesmo, nós tivemos imposto sobre minerais, né? Nós temos imposto sobre várias coisas que foram acabando sendo revogadas e entrou tudo no ICMS. Então, uma das hipóteses seria criar impostos municipais novos, incidentes a alguns fatos novos. Não sei se é bem isso o que está dito aí nesse item terceiro, mas pelo menos é isso que está no programa. Muito bem. Vamos para o quarto ponto, Júlia. Discriminação de receitas tributárias específicas para a Previdência, na direção de migração para um sistema de capitalização com redução de tributação sobre salários. Muito bem. Qual que é a ideia envolvida nesse quarto ponto do programa do PSL? A Previdência, ela vai adotar o sistema de capitalização. O que é um sistema de capitalização? É o seguinte, você vai receber o seu salário e tem R$200 de desconto da Previdência. Esse desconto da Previdência hoje, como é que funciona? Entra no bolo, né? A minha Previdência, a sua Previdência, entra no bolão só, né? E aí, cada um de nós que cumprir determinadas regras, solicita o benefício. Eu quero me aposentar porque eu trabalhei tanto tempo, tal, pronto. Aí o que a Previdência faz? Daquele bolão ali, pega uma parte e entrega para o Nilton. Pega outra parte e entrega para o Zé Carlos. Pega outra parte e entrega para o Paulinho, e assim por diante, do bolão, né? O sistema de capitalização não é assim. Eu tenho um desconto de R$200. Esse R$200, ele não vai no bolão. Ele é depositado numa conta minha, em meu nome, em algum lugar. É mais ou menos como fundo de garantia, não é isso? Fundo de garantia não é um patrimônio do cidadão? A Previdência seria um patrimônio. E aí, como é que faz? Quando ele se completar o tempo, não, fiz 35 anos, não sei quantos anos lá, eu posso aposentar, você fala, olha, eu quero aposentar, a Previdência fala, você tem aqui 50 contos. Quer receber quanto por mês? Tá, ela vai devolver para você. Por isso que é capitalização. Só que vai ter juro, correção monetária, aquelas coisas, mais ou menos que eu tenho no fundo de garantia. O fundo de garantia é um pouco diferente, porque é patrimônio pelo tempo de serviço. A Previdência não. É uma Previdência complementar, tá? Porque eles querem transformar a Previdência Geral numa Previdência complementar. Você vai depositando, e aí, aliás, o Lippmann lá, aquele economista da Universidade de Chicago, ele acha, olha, não devia ter previdência nenhuma. Quem quer deposita, quem não quer. Não quer depositar, quando você chegar a ficar mais velho, você vai se virar, né? Vai continuar trabalhando até morrer, encosta num filho, encosta num parente, tal. Essa é a tese dele. Aqui é capitalização. Uma curiosidade, essa capitalização existe em outros países? Existe. Cite um exemplo, Chile.
No Chile, há 10 anos, lá a previdência é um sistema de capitalização. O chileno tem o desconto, o dinheiro vai na conta dele no banco, quando ele completa aquele negócio, ele vai lá e pega na conta e a previdência autoriza tal, tal. Certo? Só que no Chile está dando os problemas. Parece que houve uma greve geral lá, alguma coisa. Por quê? Porque a aposentadoria do pessoal está ficando muito pequena. Né? Então, teria que fazer... Bom, é um sistema de capitalização, mas pode pegar a experiência de lá, né? Fazer diferente do que foi feito lá para não dar problema e assim por diante. Tá? Então, esse é, na Previdência, um sistema de capitalização. Agora, é claro, se você fizer isso, não tem déficit, né? Previdência não vai ter déficit. Porque você só vai pegar o que você depositou. É diferente hoje, né? O cara deposita 10 e acaba pegando 50. Esses privilégios que tem na Previdência aí, o cara contribui 30 anos e depois não morre, desgraçado. E aí tem mais 40 anos, 50 anos, né? Essa é mais ou menos com a história do funcionário público, né? Você sabe que quando o Juscelino Kubitschek, eu falo que era do meu tempo, já era vivo, vocês não tinham nem nascido ainda, mas o Juscelino Kubitschek, ele cismou de mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília. Brasília era uma floresta. Era uma floresta amazônica em Goiás, no meio do mato. E ele resolveu trasladar a capital para lá. Ora, se imagine o carioca, funcionário público que trabalhava no Rio de Janeiro, com aquelas praias maravilhosas, o cara chega e fala, ó, você não quer trabalhar em Brasília? Onde é Brasília? Ah, está aqui no mapa, está vendo essa florestona aqui? É aqui. O Chico Mendes, que é de ministro. Aí o cara fala, ó, eu até vou, mas para ganhar os 5 mil que eu ganho, eu não vou, ou 10 mil, sei lá o quê. Aí que o governo fez? Olha, você vai ganhar 3 vezes mais. Beleza. Aí o cara sai da praia do Leblon, sai de Copacabana e vai ficar no meio da coisa lá, morando naqueles barracos, né? Pegando malária e outros bichos e tal. Mas ele ganhava 10, foi ganhar 30. Beleza. Brasília foi construída. Terminou Brasília, o carioca volta para o Rio. Né? Volta para a praia. Quanto que ele ganha? Ah, ele ganhava 10, mas está ganhando 30. Aquele 30 incorporou o salário dele. Ele volta para Copacabana ganhando 30. Aposentou, vai ganhar 30 o resto da vida. Agora eu pergunto, o cara que mora em Copacabana, ganha 30 mil por mês, esse cara vai morrer? Nunca. Não, ele vai fazer todo o possível para continuar vivo, né? E é incrível, quem vai em Copacabana percebe isso, né? O que tem de cadeira de roda lá, tem cara que tem 90 anos, 110 anos, né? O maior tráfico de cadeira de roda no Brasil é a praia de Copacabana. Por quê? Porque todo mundo que estava em Brasília voltou para Copacabana ganhando 3 vezes mais com a aposentadoria tal, tal. Muito bem. Se esse cidadão que esteve lá em Brasília durante 5 anos para construir, ele estivesse no processo de capitalização, quanto que ele estaria recebendo de aposentadoria agora? 10 mil, 7 mil, 5 mil, nunca os 30, né? Esse é um dos grandes problemas. Tá? Então, a capitalização que aqui está no programa do PSDL, ela roda por aí, né? Que é esse. Muito bem, vamos para o quinto, Júlia. Introdução de mecanismos capazes de criar um sistema de imposto de renda negativo na direção de uma renda mínima universal. Bom, queria fazer um adendo aqui, que o imposto de renda todo mundo sabe que é o contribuinte pagando para a União. Esse é o imposto de renda positivo. O que seria o negativo? A União pagando para o contribuinte. Agora a gente tem uma espécie de imposto de renda negativo, que é o Bolsa Família, criado pelo PT, né? Família, por exemplo. Ele quer fazer uma coisa semelhante a isso. O Bolsa Família, por exemplo, esse imposto de renda negativo, o que é? Em vez de você pagar o imposto de renda, você recebe de volta. Claro, para quem ganha menos, etc. Tal, né?
Essa é uma das ideias do economista lá. Ele falou, não tem nada, mas vai estar direito ao imposto de renda negativo. Até porque esse imposto de renda negativo começa a ser implantado em alguns países do mundo por causa da tecnologia. O que aconteceu? A tecnologia está desempregando muita gente, nós sabemos, né? Tem muita gente que está perdendo emprego porque o computador vai fazer inteligência artificial, moeda criptografada, e vai por aí, tem gente perdendo emprego. Então, alguns países já estão adotando o imposto de renda negativo, no qual o cara, em vez de pagar imposto de renda, ele recebe. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Como se diz aí, a gente mecanismo capaz de criar um sistema de imposto de renda negativo, né? Eu acho, por exemplo, que o Bolsa Família é uma espécie de imposto de renda negativo, né? Quem é que recebe? Bom, quem ganha pouco, quem não tem dinheiro, etc. Tal. Aqui no Brasil é meio vacalhado, porque tem muito político que recebe, muito milionário que recebe, tal. Mas, basicamente, é essa, né? Tal. Muito bem. E o sexto item? Aprimoramento da carga tributária brasileira, fazendo com que os que pagam muito paguem menos e os que sonegam e burlam paguem mais. Gente, se você lê o programa do PT, é completamente o contrário, né? Não, quem paga mais, quem recebe mais, tem que pagar mais. Digamos, a lógica do imposto de renda, né? O princípio da progressividade. Ganhou mais, paga mais. Ganhou mais, paga mais. O programa do PSL, você sente que aqui está ao contrário, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Fazendo com que os que pagam muito paguem menos. Quer dizer, se o cara pagar 10 mil de imposto durante o ano, ele vai pagar 8. Não sei bem qual é a lógica, como é isso vai ser desenvolvido no projeto, para que vai ser a lei. Mas essa é a ideia. Paga muito, vai pagar um pouco menos. E aquele que sonega, aquele que faz as atrapalhadas aí, se ele for pego, ele vai pagar uma multa muito alta para compensar os ricos lá que não estão pagando tanto. Certo? É uma ideia, digamos, para nós, né, no nosso conceito brasileiro de progressividade do imposto de renda, é uma ideia nova. Pode ser, até tenha uma certa lógica. Aliás, o Trump fez isso no ano passado nos Estados Unidos. Ele reduziu, nós vamos ver depois essa questão, ele reduziu o imposto da pessoa jurídica sob a alegação de que, se ele reduzir o imposto, as empresas americanas que estão fora vão vir para cá. Isso está acontecendo. Muitas empresas americanas espalhadas pelo mundo estão voltando, ou pelo menos indo para lá, para os Estados Unidos, na jurídica. E ele também reduziu algumas faixas do imposto da pessoa física, certo? Sob esse mesmo argumento, que o cara investe fora, muda de lá, etc., agora está vindo para cá. Ok? Então, esta é a ideia de que os que pagam muito, paguem menos. E os que sonegam e burlam, paguem mais. Né? Bom, para nós que somos da área de contabilidade, administração, etc., a gente sabe bem como é que funciona a fiscalização brasileira. Né? Embora nós tenhamos SPED, computador, etc., a gente sabe que a sonegação em alguns coisas graça direto. Né? Nós temos muita sonegação. Eu não sei como é que vai se pegar quem está sonegando para cobrar mais. Até porque aqui no Brasil nós temos um problema, né? Quem já tem algum tempo de profissão sabe bem disso. Você sabe que tributo no Brasil virou uma questão de judicialização. Todo mundo que é autuado não paga. Pequeno, né? Pequeno, pobre paga. Agora, se for rico, médio, ele é autuado e não paga. Ele entra com processo, ele tal, impugna, e depois ele entra com recurso e aí vai 30, 40 anos pela frente. Aí no meio sai um parcelamento, ele paga metade do que tiver e tal. Né? Então, essa história de sonegam e burlam, como está lá, né? Eu coloquei, sonegam e burlam, é um pouco temerário. Não sei como é que isso vai acontecer.
né? Mas está na ideia, está aí no programa. Muito bem, pessoal, esses são os 6 pontos do programa do Partido Social Liberal. Se alguém quiser fazer algum comentário, algum esclarecimento, tocar em alguma área, fiquem à vontade. Porque depois nós vamos pegar esse programa e colocar item por item na prática o que o partido pretende fazer. Ninguém quer comentar nada? Paulinho. Uma coisa é certa, né? A gente não sabe exatamente qual é a velocidade disso, qual é o time, vai sair rápido, pouco, tal, né? A gente está discutindo hoje para entender o que pode acontecer. Se acontecer daqui a 10 anos, tudo bem. O problema é se acontecer agora em dezembro. Oi. Você tem conhecimento se a nossa classe que nos representa participou ou tem alguma nesses projetos? Se os contabilistas têm... Contabilistas, sindicatos, associações, nós fomos ouvidos, nós somos massacrados, humilhados e nunca ouvidos. Olha, é lamentável até, né, Paulinho? É lamentável que isso aconteça, né? Mas o que eu tenho notado, por exemplo, eu fico verificando o SESCOM, CRC, sindicato, os eventos que são promovidos, né? Você pega, por exemplo, a Convenção de Contabilidade de Santos, Convenção de Contabilidade de Fortaleza. Aí vai todo mundo para a praia de... as praias maravilhosas, e de vez em quando aparece lá. Né? E, inclusive, tem um problema, esses eventos que a gente promove, por exemplo, tem aquele negócio lá, vai um palestrante falar sobre motivação e sucesso. Né? Ou como vencer na vida sem fazer força, qualquer coisa desse tipo. Aí. Quer dizer, tem muita palestra motivacional e não que não tenha, claro, mas devia ter uma palestra, por exemplo, sobre a questão tributária. Eu sei que o Raul, por exemplo, ele esteve no CRC em São Paulo, numa coisa, e outros tiveram. Agora o Paulo Guedes, bom, o Paulo Guedes já não atende ninguém mesmo, não sei quando que a gente vai falar com ele. Mas não tem tido uma ação mais significativa. Naquele evento que você participou em São Paulo, lá, lembra que você participou lá um evento, né? Não tinha nenhum representante. Nem do CRC, nem do sindicato, nenhum. Não, realmente a classe deveria ser mais atuante nisso, deveria fazer mais reuniões sobre isso, né? E não temos. E é um assunto grave, né? Isso mexe... Daqui a pouco nós vamos ver o que poderia acontecer se isso vier a ser aprovado como está aqui. Vai ver que o problema é bastante sério. Ok?